E aí, tudo belezinha? Tudo certinho? Está começando mais uma edição do podcast do Resgate 105. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é jornalista, radialista, mãe e agora escritora. E teve a oportunidade de trabalhar conosco, ou melhor, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, a jornalista e radialista Adriana Passari. Seja bem-vinda ao podcast O Resgate, Adriana. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos os amigos aí que estão prestigiando. É uma alegria, uma felicidade estar aqui nesta casa, estar aqui falando com você. O prazer é nosso e que alegria, Adriana. Você está lançando, ou melhor, esse mês de setembro você vai lançar um livro, é isso? É isso, dia 19 de setembro, no Espaço Manifesta Eventos, é aqui na Rua da Rádio, Sim. Aqui na Marechal Deodoro, 1451, entre 7 e 10 da noite. Vou estar lá recepcionando aqueles que quiserem visitar, conhecer, adquirir o livro, participar desse momento comigo. Vou estar lá, Marcos. Que legal. Para começar esse bate-papo bem descontraído, Adriana, você é natural de Sorocaba, mas está há quanto tempo aqui em Piracicaba? Na verdade, voltando à fita, eu sou nascida, meu registro é de São Paulo. São Paulo? Eu sou paulistana de nascimento, Sim. porque meu pai e minha mãe são de Sorocaba. Sim. E eles moraram por um período em São Paulo. Nascemos eu e duas irmãs minhas Certo. em São Paulo. Depois, eu pequenininha, a gente voltou para Sorocaba, onde morava toda a família. E ainda mora a família toda. E aí nasceu minha irmã caçula, já nasceu em Sorocaba. Ela, fiz confusão. Ela que é natural de Sorocaba. Ela é de Sorocaba. Mas eu cresci em Sorocaba. Sou sorocabana também de coração e de tudo, né? Porque minha família é toda de lá. E aí, em 1990, Sim. eu vim para Piracicaba para estudar. Eu comecei a fazer faculdade aqui. Por um período eu fiz o bate-volta. Rodovia do Açúcar. Você pegava o ônibus? Rodovia do Açúcar, Sim. esburacada. Era uma aventura. Só não morreu mais ninguém porque Deus protegeu. Porque era terrível a Rodovia do Açúcar. Toda ela de mão dupla, assim. E cheia de buracos na época. E a gente vinha todas as noites. Era um ônibus fretado, tinha muitos estudantes de Sorocaba que vinham para cá, para a Unimep. Então, por um período, uns 2 anos eu fiz isso, depois, em 92, eu vim morar como estudante. Sim. Né? Aí eu vim como estudante, morei aqui, aí eu estava namorando o meu marido, o Leandro, depois que eu me formei, voltei para Sorocaba, daí a gente se casou, voltei para Piracicaba. Veio pra cá. Em 90, aí eu vim em 94, aí eu vim definitiva, né, morando, casada com o Leandro já para ficar por aqui. Aí você faz as contas, deve estar o quê? 30 anos? Ou mais? Não mais, né? Mais de 30 anos. Geralmente a gente não faz conta para 31 mulheres, anos. né? Vamos fazer, não ligo. Acho que é 31 anos já morando definitivamente, Sim. sem contar os 2 anos como estudante. Você casou Já? com o Leandro. Tem um ditado, né? Que a gente casa, né? Tem filhos, né? Depois você planta uma árvore. Plantei. E escreve um livro. Escrevi. É isso mesmo? Cumpri minha missão. Mas eu tenho mais coisas para fazer. Ainda não terminei a Com tarefa certeza. ainda terrena. Com certeza. E da onde surgiu a inspiração para escrever um livro, Adriana? Olha, Marcos, eu sou jornalista, eu sempre Sim. fui da comunicação, né, publicitária, jornalista, sempre gostei muito de texto, sempre gostei de escrever, tive uma certa facilidade para isso. E no trabalho, escrevendo, aí certa vez me veio uma inspiração de um enredo, uma história. Sim. Falei, interessante isso, veio a inspiração, aí eu comecei a escrever, a desenvolver num computador, da mesma forma que eu sento e começo a escrever um texto jornalístico, eu comecei a escrever a história que veio na minha mente. Mas assim, o que você vai fazer com isso? Não sei, eu só comecei a escrever. Eu não tinha ideia se ia ser um conto, se eu ia escrever uma historinha, se eu ia escrever um conto, se ia ser um... Não sabia, aí eu comecei. Só que aí no desenvolver desse texto, cada vez que eu pegava ele, não foi uma coisa de uma vez só. Sim. Cada vez que eu lembrava, ia lá e continuava um pouco da história, a história foi desenvolvendo, ela foi ganhando corpo. Aí, ao longo da minha escrita, eu percebi que ela tinha
um corpo assim para um livro. Certo. Poderia ser um livro. Mas ficou ali esse projeto. Eu fui escrevendo aos poucos e ficou ali. Chegou um momento que eu já tinha o enredo desenvolvido, concluído, mas faltava finalizar o livro. Quando você termina e põe o ponto final, né? Final, acabou a história. Aí faltava esse pedacinho e eu deixei ali amadurecendo. Eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo, eu escrevi ao longo de anos. Essa escrita foram anos. Não foi assim meses, dias, não. Porque foi um projeto sem compromisso algum. Que interessante. A história eu fui escrevendo. Aí chegou um determinado ano, há cerca de 8, 9 anos, ia chegar o Dia dos Pais, eu lembrei do livro, eu falei assim, eu vou imprimir para o meu pai. Aí eu terminei, fiz aquele finalzinho que estava faltando, me obriguei a fazer. Foi complicado, mas eu me obriguei a fazer, concluir a história. Aí eu imprimi em papel sulfite, fiz espiralzinho, fiz uma capinha e entreguei para o meu pai. Naquele dia, né, eu imprimi para ele, que ia ser Dia dos Pais, entreguei para ele e falei, ai pai, leia que eu escrevi, vê o que você acha, me dá apontamentos e tal. E ele leu, eu acho que ele foi o único até agora que leu, não foi o único, mas foi o primeiro que leu a história toda, né? E aí naquele dia o livro se chamava A Estrela Perdida. Estrela Perdida? Era isso. Porque eu tinha que botar um nome, eu tinha que, para imprimir, fazer uma capinha, tinha que botar um nome e faz algum sentido com relação ao personagem. Botei ali, entreguei para meu pai e porque ele estava doente já também depois de um tempo, eu vinha perder meu pai há 8 anos, vai fazer 9 anos esse ano. Então eu entreguei esse livro para ele e depois de tudo isso eu peguei e pus na gaveta. Ele me deu de volta porque eu pedi para ele fazer anotações e tal e voltou para a gaveta. Nossa! Aí no ano passado aqui na Rádio Educativa eu estava entrevistando o Marcos Buzara, um autor aqui piracicabano, que é incrível, que escreve obras incríveis, muitas biografias. Ele veio para dar entrevista para a gente, estava lançando mais um dos livros dele, eu não lembro qual que era o livro no dia, e ele veio acompanhado do Joelson, que é da editora Life, e aí no meio da entrevista, a gente batendo papo, eu falei, eu tenho um livro na gaveta. O Joelson pescou aquilo, terminou a entrevista, o Joelson me chamou e falou, vamos desengavetar? Você tá brincando, que legal. Aí eu falei, calma aí, não, peraí, eu falei, calma, né, como que, calma, falei, não vai ser assim, deixa para ano que vem, porque era final do ano e tal, deixa para ano que vem, a gente vê isso aí, a gente pensa nesse projeto, a rádio tinha mudado o governo, eu já imaginava que eu não ia estar na rádio no ano seguinte. Falei, deixa eu, acho que eu vou ter tempo ano que vem, vamos pensar. Aí em janeiro, 2 de janeiro, ele já me ligou, mandou um WhatsApp e falou assim, vamos tomar aquele café para conversar? E aí eu fui, tomamos o café, conversamos e a proposta dele foi muito viável, muito interessante. E me tirou até de uma impressão que eu tinha, porque certa vez... Num outro momento, numa outra rádio, entrevistamos uma pessoa e o rapaz tinha escrito um livro e tal, e estava correndo atrás de vender os livros. Aí, nos bastidores, chamei ele e falou, como que é essa história de publicar um livro? Porque já estava latente ali, né, a história. Aí ele me falou como é que foi para ele, eu achei, para mim, ser inviável. Então... Com a proposta do Joelson, eu nem acreditava. Falei, jura? Dá para fazer desse jeito? Dá, vamos fazer assim. Vamos fazer uma coisa equilibrada, uma coisa viável, bacana. E aí está nascendo Sírios. E aí com outro nome agora. E agora o nome, qual seria o nome? O nome daí, ele se chama Sírios Brilho Fatal. Brilho Fatal. Tá. Tem um significado? Tem tudo, assim, tem a ver com a personalidade da personagem principal, né, o brilho fatal, e a estrela, Sírios é o nome de uma estrela, e eu pesquisei que eu queria uma estrela que tivesse um brilho muito intenso, eu pesquisei, e apareceu Sírios para mim, eu amei, apaixonei no Sírios, cheguei a consultar
o Nelson Travnik, Uhum. que é astrônomo, Sim, né? sim. E era astrônomo, já faleceu infelizmente, mas ele era do nosso observatório municipal aqui. A gente era um contato que eu tinha de vez em quando como jornalista e me atrevi a cutucar ele e a consultá-lo. Eu falei, Olha que interessante. seu Nelson, eu estou querendo fazer isso, isso e isso, personagem mais ou menos assim. Pensei nessa estrela, o senhor acha que funciona? Aí ele pensou um pouquinho, ele avaliou e falou assim, Sirius é uma estrela de brilho muito Sim. intenso e foi extinta. Ah, foi extinta? Já foi extinta, a gente ainda visualiza, Sim. mas é uma estrela que já não que existe mais. interessante. Então, achei que casou muito bem com a história, com o que eu queria, achei que ficou bonito Sim. e espero Você falou que... história, Adriana. É um romance, ficção? O que seria o livro? É um romance de ficção, vamos pensar assim. Não é, o forte do livro não é uma história de amor, Sim. mas umas consequências que acontecem ali. A gente começa a história do livro já sabendo que teve um crime que aconteceu, mas tem uma outra versão, um outro lado dessa história que ainda não foi contada e tem um personagem ali que vai percorrer esse caminho. Pois bem, e a gente está conversando hoje com a jornalista e radialista e mãe nas horas vagas, falei para ela que eu ia fazer essa brincadeira, né? E também hoje escritora Adriana Passari. E Adriana, você tem uma coluna no portal Rádio Piracicaba, né? Que é Adriana fazendo histórias. Adriana Passari fazendo histórias. Legal. E essas histórias no portal Rádio Piracicaba tem alguma conexão com o fato de você escrever o livro ou não? Olha, Marcos, não existe uma conexão das histórias do portal com a história do livro. Uhum. Mas, refletindo um pouco sobre isso, eu acho que a escritora Adriana precisou desse espaço no portal, por exemplo, que é um espaço que me expõe os meus textos, né, a minha criação. E me liberta, porque assim, tira aquele peso do julgamento, você sabe aquele medinho que às vezes segura a gente? Então, por meio da coluna, as minhas histórias já estão ali sendo expostas, né? Então, acho que eu precisei desse tempo, dessa produção toda de histórias lá na coluna, para chegar aqui nesse momento e apresentar esse filho meu, que é esse livro, e submeter o meu livro ao público, aos leitores, às críticas possíveis. Então, tá aí, eu acho que... E tudo bem, acho que a minha história que eu queria contar tá lá, tá escrita. E as pessoas vão ler e podem julgar, podem gostar ou não gostar, isso faz parte. O interessante é que mesmo assim, por exemplo, ele vai ser lançado, mas a impressão que se passa que as pessoas que acompanham o seu trabalho, né, no rádio, acompanham o seu trabalho na internet, essas coisas, a receptividade, a expectativa do livro, para mim a impressão é grande, está parecendo grande. Qual é a sensação que você tem? Olha, eu tenho recebido muito retorno bacana, as pessoas estão curiosas, querem saber mais, mas fala mais, uma sinopse do livro. Eu não gosto de falar muito porque eu tenho medo de entregar demais, porque quando eu leio um livro eu não gosto de saber, eu quero ser surpreendida durante o processo da leitura. Então eu tenho dificuldade em fazer isso sobre o meu próprio livro, né, de trazer isso. Então eu tenho esse receio, mas tenho recebido muito carinho das pessoas. Quando eu falo que é romance, as pessoas se surpreendem mais. Eu nem sei bem o porquê, o que elas esperavam, né? Sei, por ser jornalista, talvez esperam que eu faça um livro jornalístico sobre Piracicaba, enfim, eu não sei o que. Ou algumas pessoas me perguntaram se eu iria fazer um compilado das histórias da coluna. Certo. Sabe? Inclusive a gente tem aqui, né, mostrando aqui não a coluna, olha para que quem histórias. quiser acessar aqui, né?
o portal Rádio Piracicaba, a coluna da Adriana aqui também. Procura aqui em colunistas, aqui vai achar, né, colunas, vai encontrar a minha coluna, Adriana Passari. Às sextas-feiras sai fresquinha a história. Que legal. Mas se você quer buscar as histórias anteriores, vai pesquisando aí, vai buscando aí no site que você encontra as outras histórias, né? Então tá tudo aí. Então algumas pessoas pensaram que eu iria fazer assim as melhores histórias. Sim. O que não deixa de ser uma boa ideia, né? Porque isso é O do próximo, segundo livro, quem próximo sabe, livro. meu próximo Com livro, certeza. né? Vamos ver, estamos trabalhando nesse primeiro. Estou com a assessoria da minha filha, está me ajudando na questão do marketing, da divulgação e vídeos, enfim, estamos fazendo um trabalho legal. E você falou de sua filha, e o maridão, como que tá empolgado, feliz, como que tá? Tá bem, tá acompanhando tudo de perto também, né? Sim. Vai estar presente junto com a gente lá na divulgação, a família toda, né? Que é a base da gente, Sim, né, com Marcos? certeza. Estamos todos envolvidos nesse processo Legal. todo do que nem livro. você falou, é um filho, irmãos, né? É. Irmão também, né? Que legal, Adriana. E uma coisa interessante é que, assim, ao longo de quantos anos que eu tenho de comunicação, são mais de 30 anos de comunicação, Sim. mais de 20 anos de jornalismo aqui na cidade, e eu tinha um planejamento para o lançamento do livro, como eu falei para você, algumas pessoas que eu gostaria de conceder entrevista Sim, para divulgar. E estava na minha lista para eu pedir para esses amigos, né? Me dá um espaço. Marcos, assim como você, um querido, não precisei nem pedir. Que legal. Né? A imprensa toda me deu suporte, eu mandei o release para a imprensa e todos deram matéria, todos divulgando, então fizeram esse suporte assim, muito bacana, me deixou muito, muito feliz, a receptividade está sendo incrível. Mas Adriana, eu lembro que você aqui trabalhando conosco aqui na Rádio Educativa FM, as pessoas muitas vezes precisavam do espaço para divulgar os trabalhos dela, né? E você, não, peraí, vamos ver, ó, já conversei aqui, ó, pode ser tal dia, tal hora, e vim aqui no jornal da rádio, divulgando não só o jornal, ajudando a fazer divulgação na internet, a próprio pessoal da banda, né, da banda União Operária. Ah, né, maravilhosos. São maravilhosos. Então, assim, a gente planta coisas boas e a gente recebe coisas boas, né? Nada do que mais justo, merecido que você está recebendo hoje. Parabéns. Obrigada. Tem sido realmente muito especial. Muito especial. E, Adriano, eu vou pedir para você repetir novamente o dia e mídias sociais para pessoas conhecerem um pouco mais seu trabalho, né? O Portal Piracicaba, a coluna, o trabalho da mãe jornalista, radialista e hoje escritora Adriana Passari. Olha, eu estou postando tudo na minha rede social, Sim. Adriana Passari, só procurar lá no Instagram, que vai estar todas as informações estão ali no portal. A gente também está criando um perfil exclusivo do livro, mas eu acho que está movimentando mais no meu perfil mesmo, Sim. Adriana Passari, é só ver ali, vai ver tudo que a gente tem feito. O coquetel, o lançamento do livro vai ser no dia 19, é uma sexta-feira, das 7 da noite até às 10, vai estar lá para todo mundo, quem puder prestigiar, mas tem o convitinho, eu disparei convitinho para todo mundo, hoje em dia com rede social, com WhatsApp e tudo, né, a gente tem essa facilidade da comunicação, da divulgação, né, que bom que é assim, né. Legal. Adriana, ó, a gente está quase chegando no finalzinho do podcast, né, do Resgate 105. Quero agradecer a sua presença, desejar sucesso, novidades, não precisa pedir, você viu? A gente vai atrás. Ó, e parabéns aí pelo lançamento do livro. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos que estão, inclusive, colaborando, que para eu poder fazer um evento de lançamento do livro para apresentar para as pessoas, eu fui buscar uns apoios, né, para que a coisa conseguisse, para eu conseguir fazer uma coisa economicamente equilibrada, não é só lançar um livro por vaidade, eu preciso que isso seja uma questão equilibrada para mim, então eu fui buscar uns apoiadores. Sim. Eu peço licença para você para falar deles, que eu vou destacar a empresa Light Energy, que é uma empresa de energia solar, e é uma empresa com valores humanos gigante. É uma equipe maravilhosa, eles fazem um trabalho, não é só sobre ganhar dinheiro, não, eles fazem um trabalho realmente incrível. Um abraço para a Thaís,
que abraçou a ideia na hora, quando eu pedi. Ela vai estar lá no dia do evento. Um abraço pessoal das Óticas Diniz, que sempre foram meus parceiros na outra rádio quando eu trabalhava. Também compraram a ideia junto, de apoio, né, de divulgação. Também a Unimed Piracicaba, como apoio cultural, como bem-estar, como escrever, né, incentivar a escrita, a leitura. Eu acho que isso faz parte. E outra coisa que a gente conversou com o pessoal lá, e esse incentivo ao bem-estar, as pessoas fazerem aquilo que amam. O quanto isso é bom, né? E um agradecimento também especial para o Zoca, da Biogrupo Unidas, também que é um grande parceiro, um grande amigo, falou, e já também de pronto falou assim, nós vamos apoiar. Então, obrigada a esses parceiros que estão junto comigo e estarão também lá no dia do evento. Legal, Adriana. Sucesso. Quando precisar, não precisa nem pedir, só falar, mas que estamos à disposição. Novamente, sucesso. E convida novamente, para finalizar aqui, as pessoas para estar prestigiando o lançamento do seu livro. Obrigada, Marquinhos. Obrigada ao Resgate, que é um programa que faz uma parte muito essencial assim, de divulgação, que traz esse apoio, que traz esse espaço, né, para falar de tantas coisas. Hoje eu estou aqui falando de um livro, mas são tantas as expressões culturais e diversidades que a gente tem aqui que merecem esse espaço. Parabéns para você, obrigada pelo carinho. E eu nem precisei pedir, você já prontamente me chamou para vir aqui poder falar do livro. Obrigada mesmo a toda essa rádio maravilhosa. A Rádio Educativa é um patrimônio que não dá nem para dimensionar a importância para o município de Piracicaba, e que ela siga sempre mesmo em boas mãos. Parabéns para vocês todos e muito, muito obrigada. Eu que agradeço, nós que agradecemos, né, pessoal? Beleza. Adriana, sucesso. Obrigada. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast do Resgate 105. Agradecendo você por mais essa audiência. Daqui a pouquinho estaremos de volta com mais novidades. Valeu, gente. Até mais.